E a COP, durante a COP, a Câmara dos Deputados aprovou que vai acontecer uma transferência simbólica da capital do Brasil para Belém, durante todo esse período em novembro. A maioria da bancada aqui de Santa Catarina votou contra essa transferência simbólica. A Danila Bernardes está chegando, está ao vivo de Brasília e tem mais informações para a gente. Fala, Danila Bernardes, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também, boa noite para você que nos acompanha. Essa proposta ainda depende da aprovação aqui do Senado, mas foi aprovada então na Câmara dos Deputados essa transferência simbólica durante a COP, que acontece de 11 a 21 de novembro. Então, nesse período, presidente e ministros despacham de Belém do Pará, claro, se o Senado também aprovar. A bancada de Santa Catarina votou da seguinte forma, como a Márcia disse, 9 foram contra, 2 deputados não votaram, que foi Pedro Kizai e Valdir Cobalcini, e 5 votaram a favor dessa transferência. Um dos que foi favorável à transferência da capital para Belém do Pará foi o deputado Fábio Choquete, do União de Santa Catarina. Por que eu quero falar dele? Porque o deputado Fábio Choquete é o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e ele tem uma missão muito importante até amanhã, pela manhã. Ele vai indicar o relator do processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março. Funcionou da seguinte forma, o Conselho votou 3 nomes, escolheu 3 deputados e, ao que tudo indica, a decisão de Fábio Choquete já está aí definida e bem clara, apesar dele não confirmar essa decisão ainda. Mas eu vou explicar para vocês por quê. Os deputados que foram eleitos nessa votação no Conselho de Ética foram o seguinte, a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. A deputada Duda adiantou o voto dela. Ela já se posicionou a favor da cassação de Eduardo Bolsonaro, por isso ela não pode ser uma das escolhidas pelo presidente do Conselho. O segundo nome foi Paulo Lemos, do PSOL, do Amapá. Paulo Lemos é do PSOL, um partido que faz oposição à direita, a oposição a Eduardo Bolsonaro, então também já tem um posicionamento bastante definido com relação a essa cassação. Sobrou então o terceiro nome, que foi do deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, que ao que tudo indica será o escolhido pelo presidente do Conselho. O delegado Marcelo, ele é do União também, que é o mesmo partido de Fábio Choquete, e segundo o deputado Fábio Choquete, ele tem um posicionamento mais central. Mesmo assim, ele tem uma tendência aí a ter um posicionamento mais de direita, ou o que tudo indica que vai apresentar um relatório sendo contra a cassação do mandato, a favor de Eduardo Bolsonaro. Opa, naturalmente vocês perceberam que saiu o sinal ao vivo de Brasília com Danila Bernardes e tivemos um rápido sinal de Milena Bender ao vivo em Chapecó, porque Milena daqui a pouquinho vem ao vivo de lá. Tenho ainda o sinal de Brasília? Tenho de volta o sinal de Brasília. Danila está contando da expectativa, está aí, ó. Esse anúncio deve ser feito, né, Danila Bernardes? É que seu sinal foi cortado, Danila. Rapidamente tivemos Milena Bender aqui num relâmpago aqui. Daqui a pouco Milena vem. Danila comentava sobre a situação de Fábio Choquete, deputado federal de Santa Catarina, do União, que deve indicar amanhã de manhã, Danila está antecipando em primeira mão, uma informação que deve ser divulgada oficialmente amanhã cedo, que o deputado Marcelo, deputado lá de Minas Gerais, deve ser o escolhido pelo Fábio Choquete como relator do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Conclui, então, por gentileza, Danila Bernardes, seu raciocínio. Márcia, e o deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, ele tem um posicionamento aí, uma tendência para a direita, então, ao que tudo indica, deve apresentar um relatório a favor de Eduardo Bolsonaro, contra a cassação do mandato, mas esse relatório será votado pelos demais membros do Conselho. A gente vai acompanhar, então, a decisão do presidente do Conselho, deputado Fábio Choquete de Santa Catarina, amanhã pela manhã. Eu volto com você. Com certeza. E amanhã à noite, a princípio, a gente confirma isso que Danila está antecipando em primeira mão aqui pra gente. Claro, a gente vai acompanhar e vai atualizar tudo. Agora, rapidinho, não dá para falar com você e não pedir detalhes do que aconteceu hoje à tarde. Clima tensíssimo na CPMI, que investiga a questão das fraudes no INSS, envolvimento de parlamentares de Santa Catarina, bate-boca, xingação, enfim. O que você acompanhou, o que você registrou? Divide aqui com a gente.
Pois é, Márcia, é porque hoje a CPMI do INSS está ouvindo o chamado careca do INSS, né? Essa figura tão emblemática, que era tão aguardada, então os ânimos ficaram bastante exaltados por aqui. A sessão começou por volta das 10 horas da manhã, segue até o momento, a gente tem imagens ao vivo para mostrar para vocês, 33 parlamentares se inscreveram para poder fazer perguntas para Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, participar desse esquema de desvio de dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS por meio de associações que faziam uns descontos irregulares. Ele é uma figura, como eu disse, considerada importante para esclarecer tudo isso e também para chegar em outras pessoas. Mas a sessão, como a Márcia disse, começou com muito tumulto, bate-boca. Nós acompanhamos pela manhã isso aqui e vamos mostrar agora numa reportagem. O início da sessão foi marcado por bate-boca. Senhor presidente, sim, hoje é um dia histórico para esta comissão. Estamos diante daquele que praticou o maior roubo contra aposentados e pensionistas do Brasil. O advogado de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, reagiu com gritos depois que o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, chamou o depoente de ladrão. Coube ao vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, deputado Duarte Júnior, que ocupava a cadeira do presidente no momento, acalmar os ânimos. Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. O careca do INSS não quis responder às perguntas do relator, mas afirmou depois, durante os questionamentos dos demais parlamentares, que as acusações sobre o envolvimento dele nos desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas não são verdadeiras. Nunca controlei ninguém. Nunca controlei associação, não faço parte de estatuto nenhum, não tenho relação perniciosa com ninguém, não faço parte de estatuto, não delibero em assembleias geral, ordinárias ou extraordinárias de quem quer que seja. Ele também negou o envolvimento com deputados e senadores. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como careca do INSS, está preso há quase 2 semanas. Ele é acusado pela Polícia Federal de operar um esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS. Antônio Carlos recebeu do ministro do STF, André Mendonça, o direito de não comparecer à CPMI, mas foi feita uma negociação com o advogado dele e por isso ele presta esse depoimento. Roubou os aposentados brasileiros. Ele tem todo o direito de dizer que não conhece ninguém, que não participou de reunião, que estava ali nas reuniões apenas como convidado. Faz parte, mas as informações não correspondem ao que ele está afirmando na CPMI. Ele tem negado, afirmado inocência, dito que é apenas um empresário, mas não disse qual serviço presta, a prova da prestação desse serviço, não disse ainda quais foram as pessoas contratadas para a prestação desse serviço. São empresas que não têm pessoas empregadas no regime CLT, então é confuso, é difícil crer nessa tese dele. Bom, primeiramente que nós precisamos fazer um paralelo, né, com as informações que a Polícia Federal trouxe, que foi, por exemplo, ele declara 27 mil reais no seu imposto de renda, movimentou quase 60 milhões de reais e tem patrimônios, por exemplo, de mais de 3,3 milhões de dólares fora do país. Então, as informações no caso. Bom, a CPMI também votou hoje pela manhã alguns requerimentos e um deles foi o pedido de prisão para o empresário Nelson William. Ele é ligado a Maurício Camizotti, que foi um outro preso também pela Polícia Federal no mesmo dia do careca do INSS, também suspeito de envolvimento aí de receber esses desvios que foram feitos dos aposentados e também dos pensionistas. Nelson William, ele esteve aqui na CPMI, ele negou falar a verdade, ele não fez o juramento de falar a verdade aqui na CPMI. A prisão dele também já foi pedida pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia que foi pedida a prisão do careca do INSS e do Camizotti. Mas o ministro André Mendonça negou esse pedido de prisão para Nelson William e agora a CPMI pede novamente ao Supremo para analisar essa prisão. A gente vai acompanhar. Márcio, eu volto com você. Com certeza. Obrigada, Danila Bernardes, por todas essas informações. Amanhã, naturalmente, a gente espera com as últimas de Brasília.